Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, este é mais um episódio da série Transição Energética. Eu sou Ana Karina Souza, sócia na área de Infraestrutura e Energia do Machado Meyer. Tenho aqui comigo o Daniel Schiffman. Olá, Daniel. Oi, Ana, tudo bem? Muito empolgado com o nosso episódio de hoje. Bem, hoje temos a grande satisfação, a grande honra de ter com a gente uma grande profissional do setor de energia, que é a Agnes Costa. Certamente é uma inspiração para muitos profissionais e para muitas profissionais também, enfim, que atuam e militam no setor de energia elétrica. Para quem não conhece, a Agnes é chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia. Tem um grande currículo, um longo currículo no setor, incluindo participação em conselhos de importantes empresas do setor, como, por exemplo, a Petrobras, em que ela é parte do Conselho Fiscal. Agnes, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Oi, Ana. Oi, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu acho muito oportuno a gente sentar, ter um tempinho para conversar sobre temas quentes, do nosso setor. Eu acho que podcasts assim sempre ajudam, todo mundo a se nivelar, ter um tempinho escutar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Para já começar o nosso papo de hoje, nossa primeira pergunta é uma pergunta mais aberta, sobre transição energética, no contexto das principais iniciativas do Ministério de Minas e Energia. Enfim, a gente sabe que o Ministério hoje, dentre outras atribuições, é responsável por formular políticas nacionais de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, falando tanto de recursos elétricos como energéticos. E nesse contexto, Agnes, como você vê as principais iniciativas do Ministério no contexto de transição energética no Brasil? Em especial quando a gente considera a atual crise energética, não só, enfim, mundial, a gente tem também um contexto de crise hídrica, agora, enfim, um pouco mais arrefecida, mas sempre no radar, e também, em especial, o papel de novas tecnologias, e aí no contexto maior, inclusive, de movimento de descarbonização, do setor. Legal essa pergunta, Ana. Acho que ela traz duas reflexões importantes, Uma transição energética que tem muito a ver com... Estava até conversando isso outro dia. Transição energética, basicamente, é você mudar estruturas de matrizes, Então, você tem uma matriz energética elétrica de uma forma e ela mudar. A atual transição energética pela qual o mundo passa tem a ver com descarbonização, com o objetivo de descarbonizar matrizes elétricas e energéticas. Então, essa é uma questão interessante que eu vou voltar. E a outra que eu acho que é muito importante tem a ver com quando você falou de crise, Crise hídrica, crise energética. E aqui é uma outra questão, que é importante na discussão de matriz e de política energética, que é o que a gente chama de resiliência dos setores energéticos, Então, e aí a resiliência dos setores energéticos, ela está muito associada à diversificação das matrizes e alguma autossuficiência, Então, dependendo dos recursos que os países têm. E no caso do Brasil, a gente está falando de um país, graças a Deus, muito beneficiado por uma abundância muito grande de recursos energéticos e naturais. Então, no nosso caso, a discussão sobre crise, ela está muito relacionada a gente, de fato, diversificar nossas matrizes ao máximo que a gente puder, para não contar com uma única fonte de recurso energético elétrico, tendo outras a qual recorrer, a depender de algum fator que esteja pressionando, seja a questão da hidrologia, seja a questão do preço dos combustíveis, Então, a gente ter uma diversificação para não ter uma dependência exclusiva de algum tipo de energético, e o que a gente vê que é muito a realidade de muitos países. E aí é legal como essas discussões, elas se misturam, porque a nossa matriz energética e elétrica, comparado com o mundo, ela é extremamente renovável, e a gente fala mais do que renovável, ela é limpa, Porque aí a gente inclui, por exemplo, a energia nuclear também. Então, assim, quando a gente olha para o objetivo da transição energética de descarbonização, a nossa matriz energética, ela é muito mais limpa do que a do mundo, Então, a gente está falando assim, no mundo você tem, em termos de matrizes energéticas, algo como, sei lá, acho que 20 e poucos % de energias renováveis, E no Brasil, ela é, assim, acima de 40, 43, 40, não, agora é 48%, acho que da nossa matriz energética, ela é limpa.
E quando a gente fala de matrizes elétricas, então, a nossa matriz elétrica, ela é 85% limpa. Então, assim, ela, digamos assim, 15% da nossa matriz tem algum tipo de emissão associada. Então, nesse sentido, a parte da transição energética, assim, desse caminho, né, para chegar a matrizes descarbonizadas, a gente já fez e já vem fazendo por escolhas, que nem você falou, tecnológicas, nas últimas 4, 5 décadas. Então, o setor elétrico, basicamente, toda a questão de hidroeletricidade e, que a gente não pode esquecer, criação de um sistema interligado nacional que permite a gente se beneficiar da complementaridade dos regimes hidrológicos entre as bacias e o que nos permitiu depois adicionar todas as outras renováveis em todos os lugares do país, né? Então, a gente tem um sistema interligado que possibilita isso e muitos países não têm. Então, isso é uma questão. Quando a gente fala da matriz energética, aí a gente pode falar de uma outra transição energética, que foi aquela decorrente dos choques do petróleo, quando o mundo ficou super caro consumir óleo, né? E a gente, então, sendo um país que veio da cana-de-açúcar, historicamente, pegou essa riqueza, né, que veio da cana-de-açúcar e usou toda a parte de biomassa para fazer etanol. E com isso, a gente, então, criou toda a indústria de biocombustíveis, toda a indústria automotiva relacionada a motores a combustão com biocombustíveis, né? Então, o carro flex fuel e tal. Então, a gente passou por essa transição energética no passado por um outro motivo que não é descarbonização, mas que fez com que a nossa matriz energética fosse mais limpa. E a gente tem a questão do aproveitamento lá dos recursos hidrelétricos, né? Que fez com que o nosso setor também fosse muito renovável e é muito elétrico, né? Assim, a nossa indústria, ela é bastante elétrica comparada com outros no mundo em que o pessoal está passando por esse processo de eletrificação. Então, dessa forma, quando a gente olha para frente agora, o que a gente vê? Que, por outro lado, a gente é um país em desenvolvimento que ainda vai passar, se Deus quiser, também por uma grande, se Deus quiser, e a gente também trabalhar para isso, né? Por uma grande inclusão, né, social. Então, assim, a gente trabalha muito para poder permitir, né, a mais brasileiros terem mais bem-estar, e com isso a gente sabe que vem também mais consumo de energia. Então, em termos técnicos, a gente fala que a gente parte de um patamar, né, que a gente chama de pobreza energética. O consumo per capita brasileiro de energia é muito baixo comparado com o mundo. E aí a gente sabe que, considerando, né, essas discussões sobre neutralidade de carbono em 2050, a gente tem que fazer essa inclusão energética sem aumentar emissões. Então, esse é o grande desafio no Brasil. Como é que a gente inclui mais, né, aumenta a expansão dos setores energéticos sem aumentar emissões. Então, isso são duas questões muito interligadas e muito interessantes. E aí, quando eu falo, então, da resiliência, o que a gente fala? Vê, né, no setor elétrico, a gente teve aquela crise no início dos anos 2000, quando o Brasil era essencialmente hidrelétrico, e o trabalho que a gente fez do início dos anos 2000 para cá, né, 20 anos, de diversificação da matriz, com a instituição dos leilões de energia, foi uma prática criada no Brasil e copiada por vários outros países para dar competitividade e escala, né, para fontes renováveis outras, né, que a gente chama as alternativas. Funcionou bastante e a gente vem, né, continuamente buscando trazer novas fontes, novos recursos para dentro do setor elétrico também. E aí o trabalho que a gente está fazendo agora de nova, né, a terceira onda da reforma do setor elétrico que vem lá da década de 90, olhar um pouco para aquela discussão lá de separação de laço de energia, como é que a gente faz para mudar a forma que a gente contrata empreendimentos no setor, olhando muito mais para os requisitos do sistema. Então a gente hoje, até por meio da modernização do setor elétrico, instituiu 2 critérios de suprimento. Antes, o planejamento e a operação olhava apenas para o atendimento do critério de energia, agora olham para a energia e potência. Então, com base nisso, a gente conseguir desenhar melhor o que a gente quer em termos de características de operativas do sistema e deixar, então, o setor privado, os empreendedores, os nossos agentes virem, né, com as soluções de suprimento. E hoje a tecnologia permite muito isso, né, você fazer projetos híbridos, trazer mais flexibilidade para a forma de entrega dessa energia elétrica e justamente permitindo uma maior diversificação até de modelos de negócio, né? Então, é nisso que a gente tem trabalhado mais recentemente. Isso está na agenda da modernização. Inclusive, quando eu falo de projetos híbridos, né, a gente tem, acho que na agenda, a modernização do setor elétrico é um grande plano de atuação que incorpora tudo o que a gente tem que fazer, né? Ministério de Minas e Energia, ANEEL, EPE, ONS e CCE. Então, a gente lá enxerga justamente o que desses temas está na agenda regulatória da ANEEL e a gente sabe, então, que teve consulta pública, tomada de subsídios sobre projetos híbridos, sobre recursos energéticos distribuídos e sobre armazenamento, né? Então, são 3 áreas regulatórias que permitem a gente trazer mais soluções para diversificar a forma de entregar energia elétrica no Brasil. Então, assim, falei muita coisa, mas assim, eu acho que é para mostrar como as discussões elas são muito casadas, né? Então, eu diria que da sua pergunta, a gente tem que continuar trabalhando pela renovabilidade das nossas matrizes, mas olhando muito para essa questão de diversificação, para a gente não ficar, né, com nenhuma solução única e tão dependente delas, né, para não estar
sujeito a essas crises todas. Excelente, Agnes. E você acabou, enfim, me dando o gancho para a segunda pergunta, né? Que é justamente, você fala da terceira onda de reforma, né, do setor elétrico. Então, a pergunta que vem é o que a gente pode esperar, né, ainda em relação aos trabalhos do grupo de modernização do setor, né? O que ainda vem? Eu entendo que o grupo foi criado em 2019, né? Então, a gente está entrando aí, enfim, no terceiro, quarto ano de atuação do grupo, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho o que esperar ainda, né? Terceira fase, eu não sei nem como é que é aquela expressão idiomática lá que o pessoal fala. Como é que é? Não sei, aquela velocidade de cruzeiro. A gente está em velocidade de cruzeiro com a modernização setorial. Por quê? Porque começou assim, em 2000, vamos lá, só recuperando, né? Em 2016, 2017, teve a consulta pública 33, que mobilizou muitos agentes. Assim, o que precisa ainda ser feito no setor elétrico para, de fato, a gente voltar, né, a ampliar mercado, tudo que tinha sido parado, né? Eu acho que também por uma outra fase do setor que tinha muito a ver com a questão dos leilões. Então, assim, a gente teve um dever de casa para fazer, né, nos anos que antecederam. E agora a gente retomou, então, essa agenda mais de dar mais autonomia para os agentes, né, e repensar um pouco a forma até do setor, né, do poder concedente atuar, né, como orientador dessas decisões de investimento. Então isso foi 2016, 2017, aí com base nisso, as grandes diretrizes dessa discussão entraram, né, nos 2 projetos de lei que ainda estão tramitando, e em 2019, a gente falou assim, bem, tudo bem que o Congresso vai ter que aprovar essas leis que trazem os grandes marcos para abertura de mercados, prazos, separação de laço de energia, contratos legais, tem questões que tem que ter lei. Só que o fato é que a gente sabe que a lei não é suficiente para tirar nada do papel. Então, em 2019, a gente, por 180 dias, a gente juntou, né, a galera toda do Ministério, da IPEA, da CCE, ONS e ANEL, em acho que 14 grupos temáticos, assim, se a gente for mudar essas pequenas coisas que estão na lei, ou assim, esses grandes temas em pequenos comandos que estão na lei, o que mais a gente está mexendo, né, no setor elétrico? Então a gente fez um grande mapa de temas que a gente estava mexendo. Então tem lá MRE, tem sustentabilidade de transmissão, sustentabilidade de distribuição, tem um monte de tema, né, que é correlacionado, formação de preço e tal. E aí a gente fez um mapa, então para fazer isso tudo tem que ver, porque isso que eu falei, né? Tem que ver como é que fica a história dos projetos híbridos, como é que fica a história de serviços ancilares, tá tudo relacionado. E aí a gente fez um grande plano de ação, que aí ele começou com 15 frentes de atuação e 88 ações. E aí, então, chegou a segunda fase. A segunda fase foi o Comitê de Implementação da Modernização, que daí era justamente, era um comitê que eram as mesmas entidades, né? Nós participando, e digamos assim, a gente estabeleceu uma forma de trabalho que a gente tem 2 reuniões por mês, uma tática, que a galera das frentes conversa, vê o que evoluiu, o que não evoluiu, pede reprogramação, pede para incluir, e uma estratégica, que é quando a gente chama, então, os titulares das entidades, apresenta os principais andamentos do trimestre. A gente fez um sistema de faróis lá, coisa que merece muita atenção, coisa que está crítica, coisa que avançou no último trimestre, e a gente traz temas, assim, tipo, de toda essa agenda, temas que alguma das entidades acho que vale a pena mostrar. A CCE fez um estudo pra gente de decisões que a gente tem que tomar para abertura de mercado. Vocês vão lá e apresentam. Então a gente vai se nivelando e vai se retroalimentando. Então, a gente fez isso ao longo de 2020 e agora 2021, 2 anos. E agora, então, em 2021, e com pandemia em 2020, que vocês sabem muito bem, né, que no fundo a gente não parou de trabalhar, mas surgiram outras prioridades e urgências no meio do caminho. E aí a gente, então, agora tá com até 16 frentes de atuação, 3 a gente já encerrou, e a gente tá com 40% das ações finalizadas já. Então, assim, tem bastante coisa pela frente. Também é óbvio, as leis não saíram, os projetos de lei, né, ainda não foram convertidos em lei, mas a gente tem muito trabalho técnico sendo entregue ao longo de 2021. Então, por exemplo, toda a parte de detalhamento da implementação de laço de energia está agora, né, sendo entregue nesse período. A abertura de mercado, a CCE fez uma proposta técnica de decisões que a gente tem que tomar, por exemplo, medição, onde é que fica a medição, agregador de demanda, tem um monte de decisão que a gente tem que pensar como fazer. A ANEL fez a tomada de subsídio sobre a abertura de mercado também, para, junto com a CCE, apresentar um estudo até final de janeiro do ano que vem. Na parte de formação de preço, né, ONS e principalmente CCE estão acompanhando o P&D estratégico da ENGIE sobre alternativos lá para, digamos assim, para a implementação, né, da mudança, né, de paradigma para a formação de preço por oferta. Então, assim, tem muitas entregas nos próximos meses que são bastante importantes e são técnicas de verdade, né? Então, a gente recebendo esse material, a gente tem que começar a fazer workshop para debater com os agentes, colocar em consulta pública. Então, tem um caminhozinho pela frente, mas hoje a gente tem mais clareza do que significa separar laço de energia, basicamente, né? E aí, com base nisso, inclusive, a gente fez aquele workshop, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás,
atrás, levando contribuições até para os 2 projetos de lei, que aquele texto estava muito defasado, né? Ele foi escrito no espírito das mudanças que a gente queria. Hoje a gente já tem mais clareza de como a gente entende que essas mudanças podem ser implementadas, então já dá até para aperfeiçoar os textos que ainda não foram aprovados. Então é nesse momento que a gente está agora. E aí, que nem eu falei para vocês, então aí que aconteceu? A gente publicou então uma portaria agora no final de outubro. Por quê? Porque os colegiados, por força de decreto presidencial, eles não podem ter duração maior do que 2 anos. E a gente viu que essa agenda da modernização é uma agenda muito viva e é importante que ela seja assim. Tanto é que na última reunião estratégica que a gente teve, o ONS perguntou se a gente poderia acrescentar novos temas que são relevantes para eles, que tem a ver com toda essa modernização pela qual o setor está passando. E aí, então, justamente a terceira fase da modernização, eu diria, que é a gente tem nessa última portaria, ela institucionaliza o processo. Então, assim, justamente esse negócio que eu falei para vocês, de ter as reuniões e tal, e daí é um modus operandi de como a gente está trabalhando nessa agenda, e, assim, tem sido bastante rico e muito positivo no sentido de que a gente vê que realmente todas as instituições, elas estão muito alinhadas, elas estão falando sobre as mesmas coisas, têm as mesmas prioridades. Então, esse foi uma forma de trabalhar junto que, assim, a gente acha que está prosperando bastante, né? E para o setor elétrico tem sido muito útil. Não, realmente é um trabalho muito bacana de ver, né? O alinhamento de todos os envolvidos, todas as instituições, né? Enfim, trabalhando muito seriamente, com muita competência, né? Nos diferentes temas. Então, parabéns aí pelo trabalho realizado. Imagina. Agnes, eu estou aqui constrangido de fazer a próxima pergunta, porque eu estou vendo quanto de coisa já tem na sua mesa e eu vou perguntar de um outro tema que certamente é um tema bem aquecido no mercado, que também está na sua mesa, então a admiração aí por você e pela equipe do Ministério só aumenta, que eu queria falar um pouco do hidrogênio, que acho que para quem acompanha transição energética ou setor de energia no Brasil como um todo nos últimos meses, deve ser um dos 3 temas mais falados, né? E aí a primeira pergunta retoma o fato que o CNPE delegou a vocês, né, incumbiu vocês de fazer uma apresentação e trabalhar no Programa Nacional do Hidrogênio. Essa apresentação ficou pública, eu estou até com ela na minha frente, mas o ouvinte não está vendo, mas é interessante, tem um dos slides interessantes que mostra 10 países da América Latina, com um quadrinho verde, amarelo e vermelho, né, de iniciativas que já estão prontas, em progresso ou que não existem. O Brasil é o único que não tem nenhum vermelhinho, né, o que é ótimo. Mas ele tem um amarelinho que é o marco regulatório, ou seja, que ele está em progresso. Então, minha primeira pergunta, sabendo que vocês têm essa incumbência grande agora e que o hidrogênio toca por seus diversos tipos aí, vários órgãos do governo, como está, o que você pode contar para os nossos ouvintes aqui de como estão indo os trabalhos de desenho, redesenho ou até iniciativas que são talvez até mais pontuais, mas que ajudariam muito os empreendedores que estão pensando em fazer projetos de hidrogênio aqui no Brasil? Legal essa pergunta, eu acho que ela casa um pouco com a anterior, porque o hidrogênio, o Programa Nacional do Hidrogênio, a gente pegou desse nosso aprendizado com a modernização do setor elétrico, que era justamente restrito ao setor elétrico, para pensar no Programa Nacional do Hidrogênio como algo vivo do jeito que é a modernização. Então, o que o CNPE aprovou em agosto, final de agosto, são as diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio. Essas diretrizes são desenhadas sobre 3 pilares que, digamos assim, elas são interdependentes, que é pensar na parte de política pública, pensar na parte de desenvolvimento tecnológico e pensar na parte de desenvolvimento de desenho de mercado, né? Então, a gente está falando de pensar no hidrogênio como uma indústria e um mercado que precisam existir no Brasil, né? E a gente está falando aqui da produção e do uso energético do hidrogênio, porque para consumo industrial a gente sabe que já existe. E aí, então, com base nesses 3 pilares, a gente, então, desenhou diretrizes em torno de 6 eixos, e aí tem a parte de capacitação, desenvolvimento tecnológico, cooperação internacional, planejamento energético, desenvolvimento, desenho de mercado, regulação. Então, tá no site do Ministério tudo direitinho. E aí, olhando para aquilo que você falou, diferentemente da modernização que só é setor elétrico, aqui a gente está falando que a gente tem que fazer um esforço de harmonização com políticas públicas, programas que já existam em outras áreas e que tratem ou que afetem ou que dependam, sei lá, do hidrogênio também. Então, vou dar exemplo, por exemplo, recursos hídricos, fertilizantes,
mobilidade. Então, tem várias outras políticas que não são de competência do Ministério de Minas e Energia que podem ser afetadas pela questão da produção, do consumo do hidrogênio para finalidades energéticas. E aí, o momento em que a gente está agora são dois, né? O que a gente desenhou é que esse Programa Nacional do Hidrogênio, ele vai ser fundamentado também num plano de trabalho que deve ser aprovado por um comitê técnico bastante representativo, e a resolução do CNPE não entra nesse mérito, e é essa etapa que a gente está de conversar na esplanada dos ministérios, ver de fato como que a gente torna, né, esse comitê representativo o suficiente, mas não tão amplo que seja inefetivo, né? Então a gente tem que olhar para a questão da efetividade, então desenhar esse comitê, e aí esse comitê tem esse papel de, com base em todas as diretrizes, começar a priorizar, ver assim, ó, o que é mais longer hanging fruit, o que é mais prioritário, por onde que a gente começa a trabalhar com todos esses 6 eixos que a gente sabe que são relevantes. E além disso, a gente apresentou também no Diálogo em Alto Nível das Nações Unidas um pacto energético, né, que é um compromisso internacional voluntário sobre hidrogênio, e esse compromisso internacional voluntário, ele tem a ver com a geração de conhecimento sobre hidrogênio. Então, ele tem 3 pilares também, que é um que tem a ver com a resolução do CNPE, acho que número 2 de 2021, que é de fevereiro, eu acho, que é sobre o direcionamento dos recursos de P&D regulados pela ANP para temas relacionados à transição energética, e nesse caso o hidrogênio está lá também, então a gente já está discutindo, né, com a ANP e a ANEEL para fazer uma chamada estratégica, se não única, né, que saia pelo menos em paralelo para os 2 setores, para projetos em hidrogênio. Então tem um olhar do P&D, e é bem legal a gente pensar que a Agência Internacional de Energia, quando soltou agora aquele relatório do Net Zero até 2050, mostra que boa parte das soluções tecnológicas que viabilizam a neutralidade de carbono em 2050 ainda não foram inventadas, então a gente tem que realmente, todo mundo tem um dever de casa para fazer, né, sobre isso. E aí o outro pilar é a parte de capacitação, que também está no programa, naturalmente, então olhar para ensino técnico, ensino em nível acadêmico, né, universitário, grupo de pesquisa e tal, e a gente já está conversando com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação sobre isso. E o terceiro, que eu acho que é muito legal, que é pensar na criação de uma plataforma que a gente chamou de Hidrogênio Mais Brasil, onde a gente consiga colocar todo tipo de informação de hidrogênio no Brasil, porque esse que é o problema. De verdade, essas informações às vezes existem, elas estão muito dispersas, então a gente tem essas obrigações decorrentes desse pacto energético. A gente está criando lá o comitê técnico, né, do programa. E o último ponto é que o que já está andando tem a ver com um dos eixos do programa, que é planejamento energético, da gente já incluir no Plano Decenal de Energia 2031 um capítulo sobre hidrogênio. Então, é o primeiro ensaio, né, de fazer esse mapeamento de demanda e oferta para hidrogênio no Brasil. E isso é muito importante, porque quando a gente fala no desenvolvimento do mercado brasileiro, a gente sabe que o Brasil é a vedete para a exportação de hidrogênio verde, e eu acho que é um potencial que a gente tem que sim explorar e ajudar os estados a desenvolver. Eles estão, todo mundo, né, fazendo um MOU com várias empresas no mundo para a exportação desse hidrogênio, mas a gente sabe que se o mundo até 2050 passar por uma mudança de paradigma mesmo, né, sair dos combustíveis fósseis, por exemplo, for virar uma economia do hidrogênio, o Brasil tem que estar preparado para poder produzir e consumir seu próprio hidrogênio, de preferência o hidrogênio mais limpo, mais maravilhoso do mundo, que torne a nossa indústria mais competitiva do mundo, né? Então, nesse sentido, o que a gente está falando? Um país gigante como o nosso, a gente tem que pensar nas infraestruturas, né, para escoar, produzir o hidrogênio, transportar. Então, é dessa forma que a gente fala que a nossa abordagem sobre hidrogênio, ela é colorblind, a gente não está focando no hidrogênio verde, embora seja evidente que o quão mais rápido se tornar competitivo, o quão mais rápido o Brasil também vai se tornar competitivo na produção desse hidrogênio, mas a gente está olhando assim, ó, no sul do Brasil tem muito biogás, no nosso Nordeste, naturalmente, todas essas energias renováveis, tem todo o pessoal no Nordeste e Sudeste com cana-de-açúcar, então assim, tem vários lugares no Brasil onde você pode produzir hidrogênio de alguma outra forma que não necessariamente seja a partir da eletrólise da energia renovável, e aí eu acho que se os nossos investidores entenderem que isso é um caminho, que isso é uma forma de diversificar suas atividades, de transicionando, né, suas matrizes e tal, a gente tem que estar aqui disposto para ajudar e para contribuir para viabilizar, porque é assim que a gente cria depois, né, toda a parte logística que preocupa um pouco, e principalmente o que o pessoal fala e está no programa também, toda a internalização da cadeia de valor do hidrogênio, né, então você tem que poder desenvolver uma indústria para lidar com isso, né, capacitar as pessoas para lidar com isso, então a gente está pensando na parte que eu acho que é a mais óbvia, que o mundo também pensa, que é a gente virar um grande
exportador de hidrogênio verde, mas na parte menos óbvia, talvez mais difícil, que a gente capacitar o país para poder produzir e consumir o hidrogênio no Brasil também. Que legal. E, bom, a outra pergunta foi legal que você já antecipou, então eu vou até já devolver para a Ana, mas era justamente os outros tipos de hidrogênio, né? Aqui, olhando a EPE, que acho que se inspirou na IEA, ela traz as 8 cores, né? Você falou do Colorblind, e a gente tem sentido aqui no escritório também, vem sendo procurado para projetos de outros tipos de hidrogênio, e é o que você falou, o Brasil, mesmo tendo esse apelo grande, e é ótimo que o mundo queira consumir nosso hidrogênio verde, tem um potencial muito grande para os outros tipos de hidrogênio, e era justamente saber o quanto que esse plano já estava sendo desenhado também, e alguns são low hanging fruits, pela nossa visão, né? Talvez sejam mais fáceis de ser implementados, mas então eu vou já devolver a bola para a Ana, obrigado, foi bem completa aqui sua resposta sobre o hidrogênio. Que bom. Agnes, e fechando aqui as nossas perguntas, você comentou, né, logo no início aqui da nossa conversa, né, o papel que a energia elétrica pode ter dentro da meta de descarbonização, né, neutralidade de carbono até 2050. E nesse contexto, né, enfim, um dos temas que foram para a mesa, né, no ano passado, quando a gente teve o fim da desconto Natush e Natude, é aquele mercado de consideração de mecanismo de benefícios ambientais, né, enfim, que está sendo gestado aí pelo Ministério, enfim, por conta da previsão da própria lei. E a pergunta é muito no sentido de que o que também vem aí, né? Enfim, o que o Ministério está gestando, o que se espera em relação a esse mercado de consideração de benefícios ambientais, o que seria esse mercado, enfim. Então, se você pudesse comentar um pouquinho para onde caminham, né, os trabalhos em relação a esse tema, acho que todo mundo tem bastante interesse de entender de que forma, né, enfim, o mercado de energia, em especial renováveis, poderia se beneficiar desse mercado. Muito legal, assim, essa pergunta eu acho que ela é bastante bem interessante, para falar a verdade, assim, só recuperando, né, essa história da consideração dos benefícios ambientais veio porque o pessoal das renováveis ficou achando que deveria ser compensado de alguma forma pela perda dos subsídios na tarifa de uso, né, que eles têm dos empreendimentos novos, que nem existem ainda, né, então a gente de forma alguma tirou, né, subsídios, os descontos, né, dos empreendimentos existentes, tem uma transição, mas os futuros não teriam. E aí, então, foi assim que isso entrou, acho que era no 414, e quando a gente fez, em função da pandemia, né, a MP 998, tentando capturar benefícios para as tarifas dos consumidores, falou assim, tá na hora de tirar esse subsídio, está muito caro para o consumidor. Então, assim, o que eu acho que é importante dizer, assim, subsídio eventualmente faz sentido para você tornar alguma fonte competitiva. Quando ela já é competitiva, fica meio ridículo a gente fazer o consumidor pagar por isso, né? Então, assim, eu acho ainda muito estranho que tem gente que ainda fala sobre isso como se merecesse uma compensação. Mas, de qualquer forma, a gente não é, de forma alguma, contrário a criar mecanismos que permitam os consumidores e a sociedade a pagarem pelo fato da fonte ser renovável e limpa, se de fato a sociedade entende que isso é um valor e que isso é meritório, porque, né, que nem a gente está falando aqui, no mundo todo querendo ter uma matriz limpa como a nossa, a gente tem aqui as nossas fontes, elas têm todo o mérito, né? Então, e aí o que a gente pensou originalmente? Quando a gente viu essa discussão do 414, era muito naquela linha, a gente tem que fazer precificação de atributos. Basicamente, precificar atributos é assim, o cara que é limpo tem uma vantagem competitiva no leilão para sair na frente. Só que qual que é a possível disfunção, né, que isso pode criar? Quando a gente pensa em leilão, em contratação, a gente está olhando para o planejamento para operação, para aquilo que de fato otimiza e reduz o custo da operação do sistema elétrico no futuro. Então, quando a gente fala dos critérios de suprimento, energia e potência, basicamente. Então, assim, para eu otimizar, para o consumidor pagar menos, eu vou pegar as fontes que atendem, né, aqueles requisitos da melhor forma possível, faço a combinação e contrato. A questão ambiental não otimiza nem atrapalha, nem cheira nem fede para a operação do sistema. E num sistema que é muito, muito renovável que nem o nosso, eventualmente havendo a necessidade, por exemplo, de contratação ou de operação das fontes fósseis, por exemplo, como a gente viu agora com a questão da crise hídrica, se eu precificar de alguma forma essa questão ambiental, no momento que eu preciso dessa fonte mais cara, ela vai ficar mais cara ainda, né? Então, se a gente acha que fazer a precificação por dentro do setor elétrico tende a tornar a energia mais cara para o consumidor, basicamente, e num quesito de limpeza que, assim, no fundo já está muito atendido no nosso setor. E então, o que a gente pensou? Bem,
Mas por outro lado, o que a gente observa? Muitas empresas comprando, tipo, a gente vê, sei lá, acho que a Heineken, várias empresas grandes falando assim, a gente é toda limpa, a gente só compra energia limpa, né? Então, pelo lado do consumo, né, existe sim essa vontade, né, de comprar essas energias renováveis. E aí a gente, então, meio que mandatou a EPE, né, que ficou, então, como responsável dessa ação na modernização, de estudar. Então, eles foram junto com a Agência Internacional de Energia, o pessoal do Banco Mundial, a gente procurou o pessoal do Ministério da Economia, que tinha um projeto chamado PMR com o Banco Mundial sobre o mercado de carbono. Então, assim, olha, a gente está aqui com essa oportunidade no setor elétrico, né, de poder considerar benefícios ambientais de fontes e tal, e de tudo que a gente viu, a discussão que parece mais razoável tem a ver com mecanismos, né, de mercado de carbono, que seria justamente a parte mais obrigatória, assim, né, tipo descarbonizar a economia de alguma forma, e aí o setor elétrico ser um exportador desses créditos, né, para outros setores, e que seria ótimo para o nosso setor, porque o que acontece? No momento que eu uso carbono ou penalizo alguém porque emite no setor elétrico, como é um grupo tão pequeno, o universo de pagantes, por isso é muito pequeno, então o preço desse carbono, né, no setor elétrico tende a ser muito baixo, porque ele é muito abundante, né? Abundante, assim, a limpeza é muito abundante, né? Então o carbono em si ele é menos significativo. Mas em termos de economia, se você puder usar essa limpeza nossa para ajudar a reduzir emissões de outros setores, isso pode ter um valor maior. Então esse foi o primeiro pensamento que a gente teve. Mas em paralelo, quando a gente pensa em mecanismos voluntários, que é isso que a gente vê que está mais associado, né, aos consumidores, é que talvez a gente pode então pensar em diretrizes para ajudar a organizar esse mercado voluntário, né, de certificações, e aí é nisso que a gente está trabalhando. Então, no fundo, as nossas discussões, elas passam por diretrizes para mercado de carbono, e aí partindo do setor elétrico, e que a gente fala que scalable, né, incluindo outros setores com o passar do tempo, e aí justamente olhando, né, começa pelo setor elétrico, porque a diretriz veio do setor elétrico, mas a gente acha que não faz muito sentido ficar no setor elétrico, ele crescer, e dos mecanismos voluntários, diretrizes para mecanismos voluntários também. Só que o que é interessante disso tudo? A gente estava discutindo isso desde, né, de finalzinho de 2019, e aí agora, recentemente, com o advento da COP26, deve ter uns 2, 3 meses, que no Congresso começou a andar muito rápido o projeto de lei sobre o mercado de carbono. Então, a gente tem contribuído muito, né, o Ministério de Minas e Energia, com o pessoal da EPE, nessas discussões desses textos. Tem textos bons, tem textos menos bons, né, e com vários níveis de maturidade, assim, a gente não sabe também, né, como vai ser endereçado isso lá, mas, assim, no fundo, a gente vê que é um momento adequado de fazer esse tipo de discussão. E aí, o que é bom é que, assim, da nossa parte, a gente se preparou por causa dessa outra lei, né, da 14.120, então a gente tem bons inputs para contribuir, e eu acho que vai ser muito bom para o setor elétrico, muito bom para as nossas fontes, para os nossos empreendimentos, porque assim, eu acho que a chance, né, desses nossos empreendedores e investidores terem algum tipo de remuneração associada, né, à limpeza, né, das suas atividades é bem grande. Agnes, e você sendo uma grande referência, né, como profissional, como mulher atuante no setor elétrico, você teria algum caso ou algum comentário a dividir com a gente sobre o tema de inclusão e diversidade no setor elétrico? Não, eu acho que, assim, eu acho que o tema inclusão e diversidade ele é muito importante para o nosso setor, por dois motivos. Um, tem a ver com a diversidade de assuntos que a gente tem trabalhado, né? Então, se a gente precisa realmente de pessoas, diversidade de perfis, né, e de conhecimentos para trabalhar no nosso setor. Quando eu entrei no setor há quase 20 anos, era um setor muito das engenharias, né, muito masculino, e a gente vê hoje como a parte de ciências sociais, né, o pessoal, toda a parte ambiental também é muito necessário, o pessoal de direito, né, então assim, como esse setor ficou mais complexo, e com essa questão da economia 4.0, 5.0, digitalização, a gente entra, né, em outras áreas de conhecimento que a gente chama do acoplamento dos setores, né, então assim, por isso, acho que o nosso setor precisa da diversidade. E a outra questão tem a ver com o fato do que motiva muita gente no Brasil a trabalhar com energia, me motiva e motiva muita gente, que é a parte de que a gente enxerga que essa infraestrutura ela é essencial para a inclusão social. Então, eu sempre falo, né, para mim, a gente fala de inclusão, eu acho que a inclusão é no setor de energia, né, na força de trabalho, e por meio do setor de energia. Então, é muito bom a gente estar vendo, né, um ambiente propício para discutir essas questões, tanto da maturidade, acho que do nosso setor, e um setor que tem se mostrado bastante aberto para esse tipo de discussão. Então a gente discute muito, né, tem muitos grupos de mulheres, por exemplo, de gênero, e a gente vê o quanto isso é apoiado não só por mulheres, né, que é óbvio, mas por homens também, mas também o quanto que é importante o setor também ajudar, né, a advogar e mostrar essa modernidade, porque é um setor, né, que está passando por muitas transformações e trazendo. Então assim, eu estou bastante satisfeito com esse momento, e aí eu lembro muito da questão
legislação do ESG que tem exigido isso das empresas. Então, assim, eu acho que o nosso setor está num bom momento para trazer esses tipos de discussões. Eu sempre penso assim, eu acho que é tipo algo que se retroalimenta de alguma forma, né? Assim, a gente vê necessidade de falar sobre isso e os negócios veem necessidade de a gente falar sobre isso também. Então, acho que estamos aqui para isso. Agnes, muito obrigada, muito sucesso para você, muitas realizações e até a próxima. Obrigada, gente. Eu fico bastante feliz com o convite e contem com a gente, né, para poder sempre esclarecer para vocês o que a gente está fazendo. É uma grande satisfação. Nós que agradecemos e a recíproca é verdadeira. Conte conosco também, Agnes. Valeu, gente. Agradecemos a participação de todos os ouvintes e esperamos vocês no nosso próximo episódio.